gente está chegando aqui na cidade, descendo uma serrinha, e a gente daqui a pouco vai subir a Serra do Rio, a Serra do Corvo Branco, cujo nome está ligado à ideia do urubu-rei, que ele é meio branco, né? Então, como a colonização italiana daqui e da Letônia também chamam os urubus de corvos, né? Então eles chamam de corvo, por isso Corvo Branco. Essa que é a explicação. A Serra do Corvo Branco é só porque lá tem o urubu-rei. Então, e como esses colonos, né? Eles chamam os urubus de corvos. Então ficou assim o nome, a Serra do Corvo Branco. É um lugar, galera, cheio de lendas interessantíssimas que eu quero contar para vocês. Algumas se misturam com realidades, algumas são histórias que viram lendas e outras são lendas que viram histórias. É muito legal ver como esses povos, né, de colonização europeia, povos sofridos, né, uma região difícil. A gente fica imaginando como foi, né, o período da colonização aqui da região de Urubici, como foi difícil, uma região muito fria do Brasil e ao mesmo tempo uma floresta super agressiva, né, às condições de sobrevivência humana. Tanto que aqui deveriam existir algumas tribos indígenas, sem dúvida, né, mas também eram muito poucas, né, comparadas ao litoral, comparadas ali à descida, ao pé da serra, que é uma região daí muito mais quente. Então a primeira lenda que eu quero contar para vocês de Urubici é a lenda da noiva. Cara, é uma dessas curvas aqui, ó, dessa serrinha aqui que a gente tá passando. Eu não sei qual exatamente, tá? Mas aconteceu um fato, que isso dizem que é verdade, né? A lenda vem depois, tá? Mas o fato foi que acho que foi 1900, na primeira metade do século 20, tá? Ia acontecer um casamento, e os casamentos naquela época eles eram mais ou menos arranjados, né? Então era a filha de um fazendeiro que ia casar com o filho de um outro fazendeiro, aquelas coisas, né, das famílias antigas, tradicionais. E a noiva, ela vinha de uma outra cidade, e ela veio num carro de outra cidade, e nessa serra, numa dessas curvas, um caminhão carregado de toras de araucária. Aliás, a principal economia dessa região toda aqui, nos anos 60 e 70, era a madeira, né? Especialmente a madeira de araucária. E esse caminhão invadiu a contramão numa dessas curvas e colidiu de frente com o carro. E a noiva que estava indo para o casamento, vestida de noiva, já pronto, né? Tudo pronto para o casamento, ela veio a óbito. Ela faleceu. E desde então, há relatos de que a alma dessa noiva continua procurando o seu noivo, a sua pessoa amada, e ela fica ali na beira da estrada esperando encontrar o seu noivo. Então há relatos de várias pessoas, né, que ao trafegar de noite por essas curvas, né, da serra aqui de Urubici, em Santa Catarina, tem pessoas que enxergam, né, a noiva ainda até hoje, né, depois de tantos anos, ainda procurando o seu noivo. E se você estiver dirigindo e olhar para trás, às vezes ela pode aparecer dentro do carro, no banco de trás. É parecido, né? Tem outros lugares no Brasil também que tem uma lenda assim muito parecida. Mas nesse caso a mulher, a noiva ela realmente morreu. Esse fato ele existiu de verdade. Assim. Foi muito trágico, muito triste, né? A menina indo para seu casamento sofre um acidente de trânsito e vem a óbito. Outra lenda muito importante daqui, pessoal, que também tem fatos reais, verídicos, tá? Foi uma situação muito trágica também. Nossa, a cidade ficou muito triste. Eu não lembro também a data que isso aconteceu. Puxa vida, eu não vou lembrar agora qual foi a data. Mas é a história dos meninos da neve. Não sei se vocês já ouviram essa história, tá? Mas ela é uma história realmente singular aqui da região. Sabe que Urubici no inverno é extremamente frio, extremamente gelado. De vez em quando neva. Geada aqui é comum, né? De manhã cedo ter geada é normal. Então, como é uma região muito alta de serra, né? Então o frio, o vento aqui são coisas realmente terríveis. Você pode morrer de frio, certo?
gente passa Urubici e aí que vai pra Serra do Corvo. Falta 40 quilômetros. Tá vendo o curto que tem isso aqui, meu? Tá parecendo já uma serra. Mas morrer de frio é fácil, tá? Então essa é uma região que você tem que ter um certo cuidado, porque se você, tipo, dormir, pegar uma noite, pegar uma nevasca, assim, de noite, né? Sem um abrigo adequado, você pode realmente vir a óbito. E aconteceu, meninos estarem fazendo uma travessia com o tio deles. Eles iam para casa de alguém, para casa de um amigo, alguma coisa assim. E naquela época não tinha, nem todo mundo tinha carro, né? Nem todo mundo tinha cavalo, carroça. E eles estavam indo a pé, na estrada. Uma noite de inverno, era uma tarde de inverno. E de repente começou o sol se pôr, o frio veio, né, cada vez mais doído. Uma noite muito fria. E até o pessoal, os vizinhos naquela época, todo mundo se ajudava, né? Havia essa questão da sobrevivência. Então a galera dizia assim, não, parem aqui, durmam aqui essa noite, não vão continuar de noite porque vai ficar muito frio. Mas esse tio, né, disse, não, a gente já tá chegando, logo ali alguns quilômetros pra frente e tal, a gente já tá chegando no lugar que a gente tem que ir, e eles foram indo. Só que aconteceu uma coisa, pessoal, esse tio que estava com as crianças, era um de 6, um de 8, eram duas crianças, um de 6 e um de 8 anos. Duas crianças apenas, dois meninos, tá? Eles são os meninos da neve. Aí esse tio falou, vamos indo, né? A gente já está chegando, vamos dar mais apurar o passo aqui que a gente vai chegar lá. Só que esse tio teve um ataque cardíaco, provavelmente um infarto, alguma coisa assim. E ele morreu na estrada mesmo, nessa caminhada. E os dois meninos ficaram lá perdidos, sozinhos, de noite, não sabiam o que fazer. E eles decidiram continuar o seu caminho. Só que eles chegaram numa porteira, aliás, eram duas porteiras. Uma porteira era o caminho das serrarias, que era uma época ali de muito corte, né? De araucária para vender a madeira. Então as serrarias eles iam chegar super rápido, num lugar tipo com pessoas, né? Com gente trabalhando. As serrarias trabalhavam noite e dia naquela época, tá? Só que a outra porteira ia para uma estrada que era quilômetros até chegar numa outra vila. Não tinha ninguém assim naquela estrada. E eles, crianças, né, ficaram na dúvida, e agora, para qual porteira que a gente vai, né? Uma espécie de uma encruzilhada, assim, um trevo, né? Uma decisão difícil a ser tomada. E eles escolheram a porteira que ia para a estrada deserta, cujas vilas mais próximas ficavam a quilômetros de distância. No dia seguinte, encontraram o corpo do tio morto, congelado, e não encontraram as crianças. Encontraram algumas pegadas de crianças ao redor, mas ninguém associou, ninguém sabia que esse homem estava com as crianças. E depois de 3 dias apenas, encontraram o corpinho de 2 meninos congelados na beira de uma estrada, no meio do nada, assim, sabe? Quilômetros, né, de distância. Os 2 meninos, de uma forma muito triste, tentaram chegar em algum lugar, né, mas acabaram mortos, congelados. E eles meio que morreram dormindo, assim. Lembra até aquele conto do Dostoiévski, aquele conto que se chama A Árvore de Natal na Casa de Cristo. É muito parecido, assim, o que aconteceu aqui em Urubici, né, em relação a esse conto, né, do Dostoiévski. E esses meninos então foram encontrados e eles eram conhecidos da cidade. Foi um evento assim, bom, você pode imaginar, né? Imagine a tristeza da cidade inteira de constatar, né, que os dois meninos foram mortos de frio por uma coisa assim, tipo um acidente, né, um negócio completamente disparatado, assim. E desde então, o pessoal leva muitas flores, assim, né, no cemitério, para os 2 meninos da neve. Eles são conhecidos hoje, né, os meninos da neve. Só que aí aconteceu, agora começam as lendas, tá? Agora que começa, esse fato foi real, mas agora que começam as lendas. Numa certa ocasião, o corpo dos meninos, ele foi retirado do cemitério, que eles foram enterrados muito longe, assim, num lugar tipo de roça, né, de colônia, para ser enterrado daí na cidade, tá? E pessoal, isso aconteceu, tipo, passaram-se 3, 4, 5 anos e o corpinho dele estava absolutamente intacto. Ele não tinha perecido nada, era como se ele tivesse sido enterrado algumas horas antes, tá? E aí isso já chamou a atenção da galera, tipo, nossa, olha só,
parece que eles continuam congelados, né? Foi a primeira impressão assim que a cidade teve. E aí eles foram enterrados então na cidade, dessa mesma forma, tá? E começou um certo culto, assim, de que as pessoas que rezavam, né, para esses meninos da neve, elas tinham as suas graças atendidas. Então começou a se reproduzir um certo imaginário, assim, local, né, de que os meninos da neve, eles faziam milagres, assim, para ajudar as pessoas. E aí mais uma lenda aconteceu depois. Por alguma razão foram desenterrar para tipo guardar o corpo deles, sabe? Tipo como uma relíquia, né? E não havia mais nada. Tipo, sumiram. Não tinha mais absolutamente nada dentro do caixãozinho deles, dos dois, sabe? Então, ou alguém no mundo real sumiu com o corpo, né? O que seria uma coisa meio improvável, para que alguém faria isso, né? Ou realmente houve uma lenda ali, um negócio que não tem muita explicação. E hoje a terra onde foi enterrado os meninos, né? Ela é considerada sagrada. Então muitas pessoas até hoje, né, fazem orações, levam flores, pedem milagres, né? E muitos relatos são de que eles são atendidos. Então uma lenda espiritual assim muito bonita, né, que existe hoje em memória a esses dois meninos dessa história muito triste, né, que foi a morte deles, né, por congelamento numa dessas colônias aqui na região de Urubici, Santa Catarina. Foi foda, né? Oi. Foi foda. Andar devagar com moto pesada é difícil, não? Tá louco? Eu não sei, ó. O tamanho dessa porra. Pois é, pois é. Serra do Corvo Branco. Acho que ela é tão bonita quanto a Serra do Rio do Rastro. Só que ela é muito mais perigosa, muito mais, tá? Porque ela é estrada de terra ainda, chão batido, né? Então existem alguns trechinhos que são de concreto, alguns até são de asfalto, mas ela tem 8 quilômetros, se não me falha a memória, de terra, de chão batido, e do outro lado também tem 8 quilômetros. Então a gente está subindo a Serra do Corvo Branco, aqui vindo da direção de Ubirici, no sentido litoral, tá? No sentido... como é que se chama aquelas cidades lá embaixo? Orleans? Esqueci o nome. Tem as cidadezinhas lá embaixo, né? E então nós vamos passar por uma terra aqui, galera, e aqui é perigoso, né? Quem não tem muita manha assim com as motos aqui pode cair. Não se machuca muito porque a gente anda muito devagar, né? Então tu cai parado, esse que é o problema. A galera aqui cai parada. Ainda mais com moto pesada, que você tem que andar muito devagar com uma moto pesada, ela fica bem assim fácil, né, de cair. E é bem comum, tá? Se você cair aqui, não fica com vergonha porque todo mundo cai. Todo mundo cai nessa serra, cai parado, né? Para a moto, geralmente, ainda mais em feriado, né? Tem muitos carros, tem van que vem para cá. É um ponto turístico muito importante da região. Então fica um trânsito aqui que tá louco. E aí a galera vem com as Big Trail e vem com moto Speed, vem até com Harley Davidson, vem de tudo. Aí tu imagina uma hora dar uma parada, assim, os carros todos, né? Dar uma travada assim no trânsito, você tem que parar também. E tem que parar na subida muitas vezes, ou parar numa descida muito íngreme, né? Aí na hora de dar arrancada, então você sai já patinando ou então você para e a moto é muito alta, não dá aquela pegada, a perna fica curta, né? E você cai de lado. É muito comum. Então se isso acontecer com você, turma, não fica com vergonha. Todo mundo cai nessa serra aqui, tá? Eu vou falar baixo assim, né? Nunca caí, né? Vou falar baixo porque pode ser que daqui a pouco eu caia também. Porque realmente ela é uma coisa assim, realmente assim perigosa essa serra. Mas assim, não tô falando de cair nos barrancos, né? Nos precipícios. De cair parado mesmo, né? A moto, elas são pesadas, né? E aí a gente tem esse problema. Quem se dá bem aqui nessa terrinha é moto de cross, né? Moto de cross é levinha, vai que vai. Mas tem esse detalhe então. E pessoal, na descida, sempre descer engatado. Cara, desce em primeira, tá? Essa aqui não é uma serra que tu desce em segunda ou mata na embreagem. Tu tem que descer engatado em primeira e vai bem de boa, porque senão tu vai fritar teus freios, hein?
Serra do Corvo Branco. Ó, vários motoqueiros subindo lá. Ah, e é terra lá também. É, dos então era dois lados. essa terra que o guri falava. Ah, E lá embaixo que eu acho que é asfalto, daí quando tu chega no fim dela. aham. E aí tem que descer devagarinho, cara. Muito legal. O tamanho do paredão. Olha isso. Nossa Senhora. Quando a gente desce de bicicleta, ó, se tu pega uma serra como, por exemplo, aquela de Ubatuba, lá em São Paulo, ou a Serra do Paiol, que é a estrada que vai de São Bento do Sapucaí, em Minas Gerais, em direção à Pedra do Baú, que é ali mais ou menos na divisa entre São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão. Cara, são essas serras que não são tão íngremes. Se tu desce de bicicleta, na metade dela, teu freio já tá fritando, já tá perdendo o freio, ele fica emborrachado, né? Se tu desce sem freio a disco, às vezes estoura o aro, de tanto que esquenta, se quebra a roda na descida. E de carro e de moto não é diferente, né? Se você não usa um freio motor bem forte, teu freio vai esquentar tanto que vai saltar fora tuas calotas, primeira coisa, né? E depois o segundo estágio é começar a faltar freio. E de moto é a mesma coisa. Ainda mais com moto grande, né? Apesar de tu ter disco ventilado, 2 discos e tal, né? Vai esquentar muito. Então vai bem devagarinho, né? Com freio motor, que é a melhor forma assim, de evitar que você perca o freio ou que esquente demais, que vai fritar, né? Os freios da moto, tá? E os carros a mesma coisa também. Todo mundo desce engatado e é isso aí. Câmbio automático, né? Bota no manual, deixa ali em segundinha e vai devagar, que é a melhor coisa, tá? Agora deixa eu contar para vocês, Serra do Corvo Branco. Por que Corvo Branco, né? O Brasil nem tem corvo. Como assim, né? Pessoal, você tem que entender que essa região de Ubiриci, ela é colonização italiana e da Letônia, certo? E eu acho também que tem uma colonização alemã aqui também um pouco, tá? Não muito, mas eu acho que predominante, né? Os povos aqui, eles são Letônia e colonização italiana. Tem outras etnias, com certeza. Também tinha aldeias indígenas também aqui na região, né? Com certeza tem. Mas a palavra corvo é uma palavra que vem da Europa, né? E o corvo na Europa, ele é diferente do nosso urubu, mas ele é parecido. Tipo, a minha avó, meu avô, quando eles viam um urubu, eles chamavam de corvo. Então tu vê, é uma cultura italiana isso, né? De chamar os urubu de corvo, certo? Beleza. Mas então por que corvo branco? É porque aqui na Serra do Corvo Branco tem o urubu rei, que eles chamavam de corvo branco, porque o urubu rei ele é branco. É por isso, só por isso. Gabi, muito lento. Eu não tô conseguindo deixar engatado. Sim, mas a minha primeira é mais longa. Tem que ser assim, ó. Senão eu vou fritar os freios. Não tem nada de misterioso, assim, né? Às vezes as pessoas ficam olhando assim, nossa, onde é que tem o desenho ou o formato, né, de um corvo branco na serra? Será que é a imagem, né, que as pedras formam e tal? Não é nada disso. É só porque lá tinha o urubu rei, que na cultura do pessoal da Letônia e da Itália, né, que vieram no finalzinho do século XIX, início do século XX, né, eles chamavam isso de corvo branco, por isso, só por isso. Agora, o que tem de lenda desse lugar aqui, pessoal, nossa. Primeiro, eu não sei se eu vou conseguir mostrar no vídeo aqui pra vocês, mas tem uma montanha que tem o formato de pirâmide, fica aqui à nossa direita. Algumas pessoas acreditam que ela não é natural, que ela foi construída alguns 1000 ou centenas de anos atrás, né? Ou centenas e milhares de anos atrás, não se sabe, porque ela tem exatamente o formato de uma pirâmide, é incrível mesmo. Mas, tipo, poxa, então vai lá, faz um estudo, né? Verifica se tem alguma coisa ali escondida embaixo, né? Hoje em dia tem equipamentos, né, que por ultrassom, outras formas você consegue verificar, né, se ela é construída ou se ela é natural. Mas enfim, tem a lenda, né, de que essas pirâmides elas já tenham sido
lugares aqui de civilizações muito antigas, né? E para reforçar essa lenda, galera, é interessante observar que, como é uma região que chove muito e que tem muita floresta, se existiram civilizações aqui mais antigas, grande parte dessas civilizações elas eram construídas com madeira, porque tinha muita madeira aqui. Então é diferente de lugares onde você não tem muita madeira, então tem que usar pedra. Aí a pedra dura muito mais tempo, né, com o passar dos anos. Pega, por exemplo, as pirâmides lá do Egito, né? Tipo, uma região do deserto, não tem tanta floresta, então tu acaba tendo que fazer as coisas com pedra mesmo. Ou os Incas, no Peru, mesma coisa, né? Na Cordilheira dos Andes não tem muita madeira, então tu tem que usar pedra para construir as coisas. E aí, isso dura muito tempo. Já aqui não, aqui tu podia fazer tudo de madeira, então pode ser que existiram impérios super complexos, sofisticados, mas como era tudo feito de madeira, a madeira apodreceu, se perdeu, fica sem indícios, sem registros, né? Ou difícil, né, de encontrar essas afirmações, né? Então, por enquanto, elas são lendas, tá? E a fenda, né, do Corvo Branco, essa fenda ela é construída, certo, pessoal? Aliás, acho que ela é uma das maiores fendas escavadas em uma rocha. Ela tem 90 metros, galera, de profundidade, tá? Podia ter sido um túnel até, né? Mas a galera preferiu fazer uma fenda para facilitar depois o encontro, porque senão ficaria muito íngreme, né? É um precipício realmente. Então essa fenda ajudou a dar saída, né, na estrada, num lugar ali que já pega uma picada ali, e hoje é uma estrada. Mas, galera, diferente do Rio do Rastro, que até é iluminada, o Rio do Rastro é um luxo hoje, né, para você subir ou descer. A do Corvo Branco, ela é bem uma aventura, tá? Essa aqui, meus caros, tem que ir com cuidado, porque muitos trechos de terra, né, de chão batido, então você vai pegar poeira ou vai pegar lama, e por isso ela é realmente assim bem mais perigosa. Mas nada assim risco de morte, né? Porque ela tem proteções, tudo, os parapeitos, guarda-reio, como se chama hoje, né? Mas o risco de você cair parado é muito grande, tá? E é isso, galera. Nossa, ó, lindíssima. Uma serra realmente incrível. E esse também é um ponto turístico muito importante aqui de Urubici, especialmente o pessoal da moto, né? Espetáculo. Mas não é só a galera da moto, aqui vem van, vem todo mundo. Lá. E se você subir na área ali dos a gente chama de Belvedere, né? Outra linguagem italiana nossa, né? Da pessoal da colônia, ou Belvedere. E lá em cima tem vários belvederes. Tá, vários não, tem uns 4 ou 5. Inclusive estão construindo uma ponte. Já estão fazendo a fundação para fazer uma ponte de vidro aqui na fenda, em cima da fenda, que vai ficar bem legal. E nesses lugares, né, ali dos belvederes, nossa, é muito legal, vale muito a pena subir lá, paga ali alguns reais, ali, acho que 20, 30 reais, para você ter acesso. Aí tu estaciona o teu carro, a tua moto lá em cima, e você vai caminhando em cima, né, do alto dessas montanhas. É muito bonito. Aí lá de cima que você enxerga a pirâmide que eu falei para vocês agora e tal, tá? E aí tem mais uma lenda aqui, galera, que é a lenda de que esse aqui teria sido um caminho templário em algum lugar ali da antiguidade clássica, Idade Média, né? E que talvez o Santo Graal, a Arca da Aliança já tivessem passado por aqui, né? Em algum lugar. Então tem essas lendas também, pessoal. É muito divertido assim ouvir, né, como as lendas vão se reproduzindo assim, né? Aqui teria sido um lugar também templário. E aí surgem as lendas de que encontraram já alguns objetos tipicamente templários, né? Mas tudo isso são lendas, né? É uma mistura de alguns eventos que até podem ter sido reais, né, com doutrinas espirituais que vão juntando as coisas, vai fazendo um certo sentido e torna um negócio interessante, né? É legal isso. Não para acreditar assim como um dogma, né? Mas é legal para ver como a imaginação humana, né, diante de lugares tão agressivos, a sobrevivência humana, acabam criando, né, toda uma simbologia, todo um significado ao mesmo tempo espiritual, né, que transcende essa questão, né, essa nossa limitação física, biológica, diante da grandeza que é essa natureza. A gente olha para uma serra como essa e a gente se sente tão pequeno, tão frágil, né, como nós somos grãozinhos de areia
nesse universo infinito. Então, uma serra realmente incrível, muito bonita. E quando a gente conhece esses mistérios, essas lendas, toda essa simbologia mística, né, do lugar, ela se torna ainda muito mais interessante. Não é verdade? Não é verdade que quando a gente conhece a história, esses detalhes assim dos lugares, né, os mitos que acontecem, o lugar ele se torna ainda mais fantástico, mais interessante. E cara, essa descida aqui é muito bonita. Numa próxima oportunidade a gente vai subir aqui de moto, tá? Ou de carro, depende como a gente vai estar no momento, certo? E aí a gente quer mostrar, eu quero gravar para vocês também a subida da serra, que ela é muito bonita, principalmente de manhã. Agora é final da tarde, né? Então o sol ele tá se pondo nas nossas costas, na parte oeste. A gente tá indo em direção ao litoral aqui, tá? De Florianópolis, né? Mas de manhã, subir ela de manhãzinha, turma, é muito bonito. Porque aí o sol, ele vem assim de uma forma muito delicada, né? Iluminando, e ele realça as escarpas, né, que existem aqui nessa cordilheira. E cara, é muito, muito, muito impressionante assim, como essa serra é bonita. Serra do Corvo Branco. Outro lugar, né, muito legal, que vale muito a pena visitar, passar por aqui, né, conhecer essa história, tomar um café lá no restaurante que tem lá em cima, ali nos Belvederes, certo? Um cafezinho lá muito bom da região também, muito legal. Urubici, Santa Catarina, uma região muito bonita que vale bastante a pena conhecer. Uru significa um pássaro grande. Bici pode ser duas coisas. Pode ser o nome de um índio que está ligado até uma lenda ali da região da aldeia Caigangue. Mas o Bici, ele pode significar também liso ou lustroso. Então Urubici seria tipo um pássaro grande, liso ou lustroso. Enfim, é o nome de uma cidade que tem uma certa divergência em relação ao significado disso.